Você sabia que o 13A Atlas está chegando à Terra e a NASA está escondendo isso? E se for verdade? As mãos da doutora Sarah Mitchell tremiam tão violentamente que ela quase deixou cair sua caneca de café. Não por causa da cafeína. Não por causa do cansaço após o turno de 36 horas. Mas por causa do que ela estava vendo em seu monitor às 3h47 da manhã do dia 3 de outubro de 2025. A imagem da NAVCAM de Marte deveria ter sido rotineira. Apenas mais uma foto do céu marciano, capturando o visitante interestelar C-2023A3 Atlas em sua aproximação máxima do planeta vermelho. Mas isso não era nada rotineiro. Não, 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 ela sussurrou, ampliando a imagem da anomalia. Seu coração batia forte contra o peito como se estivesse tentando escapar. 20 anos. Ela passou 20 anos no laboratório de propulsão a jato da NASA esperando por um momento como este. E agora que ele havia chegado, todos os instintos de seu corpo gritavam que algo estava catastroficamente errado. O objeto na imagem estava lá, claro como o dia, um traço alongado com aproximadamente 50 mil quilômetros de comprimento contra a tela negra do espaço. Mas onde estava a cauda? Todo cometa tinha uma cauda. O gelo sublimando, as partículas de poeira captando a luz do Sol, criando aquele brilho etéreo característico. Atlas deveria estar cruzando o céu de Marte como um pincel cósmico. Em vez disso, o que ela viu não se parecia em nada com um cometa. A faixa era muito uniforme, muito geometricamente precisa. E ali, na borda dianteira, ela ampliou a imagem novamente, prendendo a respiração. Estava aquela definição estrutural? Bordas. O telefone do seu escritório tocou, quebrando o silêncio. Sarah deu um pulo, derramando finalmente o café sobre a mesa. O identificador de chamadas mostrava Diretor Arvel. Imediato. Às 3h50 da manhã. Seu estômago revirou. Doutora Mitchell. A voz do diretor James Arvel era monótona, controlada, perigosa. Preciso que você apague as imagens que está vendo agora e se apresente ao meu escritório. Agora. Diretor, estou apenas fazendo a análise preliminar das imagens captadas pela NAVCAM. Programamos essa observação há meses. Sarah. O uso do primeiro nome dela fez seu sangue gelar. Arvel nunca usava nomes próprios. O governo iniciou um desligamento de emergência de todas as operações da NASA, com efeito imediato. Falha nas dotações orçamentárias. Você conhece o protocolo. Ela olhou para a tela, para a imagem impossível que poderia reescrever tudo o que a humanidade entendia sobre nosso lugar no universo. Mas, senhor, isso é. Apague as imagens. Cada palavra era um golpe de martelo. É uma ordem direta. Todos os dados de observação de Marte das últimas 72 horas estão agora classificados sob protocolos de segurança nacional. Discutiremos seu futuro emprego quando você chegar ao meu escritório. A linha ficou muda. Sarah ficou paralisada, sua mente a mil. Um fechamento do governo. Em 3 de outubro, no mesmo dia em que a Atlas fez sua aproximação mais próxima de Marte, o momento era perfeito demais, conveniente demais. Em suas 2 décadas na NASA, ela havia passado por 3 paralisações. Nenhuma delas aconteceu da noite para o dia. Houve avisos, negociações, teatro político que se desenrolou por semanas. Isso era diferente. Isso foi coordenado. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de seu colega Marcus Shen, do Laboratório de Física Aplicada. Você viu? Eles estão nos bloqueando tudo. Os servidores principais estão sendo desligados. O que está acontecendo? Outro toque. Doutora Helena Rodrigues, da Astrofísica. Sarah, eles acabaram de revogar minhas credenciais de acesso. 20 anos de dados, perdidos. Me ligue. A tela do computador de Sarah piscou. Uma mensagem do sistema apareceu. Desligamento remoto iniciado. Todos os dados do usuário serão apagados em 60 segundos. Esta ação é irreversível. 60 segundos. Ela tinha 60 segundos para decidir se seria uma boa soldado ou uma cientista. Se protegeria sua carreira ou a descoberta potencialmente mais importante da história da humanidade. Seus olhos se fixaram na moldura ao lado do monitor. Sua filha Emma, de 9 anos, segurando um telescópio que Sarah lhe dera de aniversário. Emma queria ser astrônoma, assim como a mãe.
Porque você encontra a verdade nas estrelas, Emma disse com aquele sorriso cheio de dentes. Encontrar a verdade. Os dedos de Sarah voaram pelo teclado. 30 segundos. Ela não podia salvar tudo, mas podia salvar isso. Ela enviou as imagens para seu drive pessoal criptografado na nuvem, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que as câmeras de segurança podiam ouvi-lo. 20 segundos. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para Marcos. Faça o que fizer, documente tudo. Eles não podem esconder o céu inteiro. 10 segundos. Sarah apertou Enter e observou a barra de progresso do upload se encher. 98%. 99%. 100%. A tela ficou preta. As luzes fluorescentes no corredor fora de seu escritório começaram a se apagar em sequência, como dominós caindo na escuridão. Através da janela, ela podia ver todo o campus do JPL escurecendo, prédio por prédio. Milhares de computadores, servidores, telescópios, os olhos da humanidade no cosmos, todos se fechando ao mesmo tempo. E em algum lugar lá fora, 30 milhões de quilômetros além de Marte, C2023A3 Atlas continuava sua jornada em direção ao Sol, carregando segredos que alguém muito poderoso não queria que a humanidade soubesse. Sarah levantou-se, pegou sua jaqueta e caminhou em direção ao escritório de Arvel. Suas mãos haviam parado de tremer. Elas foram substituídas por algo completamente diferente, uma determinação fria e cristalina. Porque ela percebeu algo nos segundos finais antes do desligamento. Ela não era a única que tinha visto as imagens. Todas as agências espaciais da Terra estavam assistindo. A CNSA da China, a ESA da Europa, a JAXA do Japão. E todas ficaram em silêncio. Exatamente ao mesmo tempo. Se você é o tipo de pessoa que acredita que a verdade é mais importante do que a conveniência, que algumas descobertas são importantes demais para serem enterradas, então precisa ouvir o resto desta história. Porque o que aconteceu a seguir forçaria Sarah a escolher entre tudo pelo que havia trabalhado e tudo em que acreditava. O escritório do diretor Arvel estava diferente. As fotos de família haviam sumido. Em seu lugar, havia um laptop fechado com um pequeno LED vermelho piscando. Gravando. Sente-se, doutora Mitchell. Arvel não ergueu os olhos. Sarah permaneceu em pé. O que realmente está acontecendo, James? Seus olhos se ergueram e, por um momento, ela viu medo. Eu lhe dei uma ordem direta. Você obedeceu? Defina obedecer. Eu apaguei os arquivos do meu terminal? Sim. Eu esqueci o que vi. Não é assim que a memória funciona. A voz de Arvel baixou, sem o tom burocrático. Sarah, você tem uma filha. Emma, certo? Quarta série na Rosewood Elementary. A temperatura pareceu cair drasticamente. Você está ameaçando minha filha? Estou lembrando o que é importante. Eu tenho 2 filhos. Com 13 anos. Eles têm toda a vida pela frente. Ele se afastou da janela. Preciso saber se você enviou essas imagens para algum lugar. O coração de Sarah batia forte. Por que eu faria isso? Arvel deslizou um envelope pardo pela mesa. Abra-o. Dentro havia fotografias. A primeira mostrava o Dr. Avi Loeb entrando em uma instalação subterrânea em 1º de outubro. A segunda mostrava ele saindo 4 horas depois, sua expressão confiante substituída por puro terror. A terceira foto mostrava uma mesa de conferência. Diretores da ESA, JAXA, CNSA, Roscosmos, rivais que passaram décadas competindo, todos sentados juntos, olhando para algo em uma tela de projeção. Seus rostos estavam sem cor, as mãos agarradas às bordas da mesa como homens se afogando se agarrando a um tronco. Essa reunião nunca aconteceu, disse Arvel baixinho. Mas se eles viram algo que fez todas as agências espaciais da Terra concordarem em coordenar o silêncio. Ele fez uma pausa. O que seria isso? A garganta de Sarah ficou seca. Você está dizendo que isso é real. Tudo isso. Recebi uma ligação às 2 da manhã de alguém que não posso nomear. Eles me disseram exatamente o que fazer. E Sarah, em 30 anos, nunca ouvi esse tom de voz de pessoas que deveriam estar no controle. Eles estavam aterrorizados. O que a Nafcan realmente viu? Não sei. Eles classificaram tudo acima do meu nível. Arvel inclinou-se para a frente. Mas você viu. O rastro, a trajetória, a ausência de cauda.
Na sua opinião profissional, o que era aquele objeto? Sara pensou na precisão geométrica, no movimento proposital, nos dados que ela vislumbrou. Estava desacelerando, ela sussurrou. O Atlas estava desacelerando. Cometas não desaceleram. Eles são balísticos. Mas o Atlas estava freando. O silêncio de Arvel confirmou tudo. Há quanto tempo você sabia? A raiva cresceu no peito de Sara. Há quanto tempo a NASA sabia que tínhamos um objeto artificial se aproximando e você não disse nada? 18 meses. Achamos que tínhamos tempo para nos preparar, para entender, para descobrir como contar para 7 bilhões de pessoas sem causar pânico. Seu riso era vazio. Então, ele mudou de rumo há 3 meses. Ajustou a trajetória para uma passagem próxima de Marte e, em seguida, da Terra. O que quer que esteja pilotando essa coisa, está interessado em nós. E está vindo. Pela janela, SUVs pretos com placas do governo entraram no estacionamento. Homens de terno saíram, movendo-se com precisão militar. Você precisa sair. Agora. Arvel colocou um cartão-chave na mão dela. Entrada dos fundos. Eles estão aqui para recolher qualquer pessoa que teve acesso aos dados de hoje. Sara, se você documentou alguma coisa, mantenha em segurança. Porque eles vão tentar fazer tudo isso desaparecer. Os dados, as observações, talvez até mesmo as pessoas. Por que você está me ajudando? Seus olhos estavam úmidos. Porque meus filhos merecem um mundo onde a verdade importa. Mesmo que essa verdade seja aterrorizante. Ele olhou para a porta. Agora vá. E lembre-se, algumas perguntas, uma vez respondidas, nunca podem ser desfeitas. Ela correu. Por corredores estéreis, passando por laboratórios trancados, os passos de Sara ecoavam como tiros. Atrás dela, conversas pelo rádio, a varredura organizada de profissionais treinados para caçar. Ela saiu correndo por uma saída de emergência para a noite de outubro. A 15 metros do carro, seu telefone vibrou. Número desconhecido, Dr. Mitchell. Sabemos o que você levou. Sabemos onde você mora. Sabemos a agenda da Emma. Entregue-se antes do nascer do sol ou todos que você ama se tornarão reféns. Isso não é uma negociação. Sara parou. Suas mãos se cerraram. O telefone vibrou novamente. Uma foto foi carregada. O pátio da escola da Emma. Data e hora, 15h47 de hoje. No canto, quase invisível, uma figura observando de um carro. Eles estavam observando sua filha enquanto Sara descobria o segredo deles. A raiva era intensa, primitiva. Eles podiam ameaçar sua carreira, sua liberdade, sua vida. Mas Emma, sua filha de 9 anos que ainda acreditava que os adultos diziam a verdade, Sara abriu sua conta criptografada na nuvem. As imagens do Atlas estavam lá. Prova de algo extraordinário enquanto os governos conspiravam para manter a humanidade cega. Ela poderia apagá-las agora. Proteger Emma. Voltar para sua vida segura e falsa. Seu dedo pairou sobre o botão de apagar. Então ela pensou nas palavras de Emma. Você encontra a verdade nas estrelas. Sara abaixou o telefone e ligou o carro. Ela não dirigiu para casa. Ela tinha talvez 6 horas antes do nascer do sol, antes que eles viessem atrás de sua família. 6 horas para se transformar de cientista em lutadora. 6 horas para encontrar aliados e descobrir por que Atlas estava realmente chegando. Porque Sara acabará de perceber algo mais assustador do que qualquer ameaça. Se eles estavam tão desesperados para esconder a verdade, então a verdade era pior do que qualquer um imaginava. A lanchonete 24 horas na Route 66 era o tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas. Sara sentou-se no canto às 4 da manhã, com o laptop escondido sob um jornal, observando a porta. Marcus Shen chegou parecendo um animal caçado. Ele deslizou para dentro da cabine e colocou o celular com a tela voltada para baixo. Sara fez o mesmo. Contra-vigilância básica. Eles vieram ao meu apartamento 40 minutos após o desligamento. Sussurrou Marcos. 3 homens com um mandado assinado por um juiz do qual nunca ouvi falar, de um tribunal que não existe nos registros públicos. Eles levaram tudo. Porque isso é maior do que mandados. Sara tirou um pendrive. Peguei algo antes da limpeza. Não apenas imagens. Dados de telemetria.
Marcos, o Atlas tem transmitido. Seu rosto empalideceu. Transmitido o quê? Sinal criptografado usando matemática que nunca vimos. Mas começou exatamente há 18 meses, quando a NASA identificou o Atlas como artificial. E não está transmitindo aleatoriamente. É um feixe direcionado diretamente para a Terra. Se eles sabem que você tem isso, eles sabem. Mandaram uma foto da Emma na escola. A voz da Sarah falhou. Ameaçaram minha filha. O que significa que estão confusos, reativos. Estão com medo. A Sarah abriu um documento, uma lista de nomes, dezenas deles. Enquanto você estava sendo invadido, eu acessei os registros de observação. Quem mais estava observando Marte em 3 de outubro? Marcos, não fomos os únicos que vimos. 18 astrônomos profissionais, 34 amadores. Todos viram a mesma coisa. E todos estão sendo silenciados. Nem todos. Sarah mostrou a ele um fórum criptografado cheio de postagens das últimas 6 horas. Eu vi algo. Eles vieram atrás dos meus dados. Alguém mais sabe o que está acontecendo? Marcos leu, sua expressão mudando de medo para reconhecimento. Há mais de nós. Centenas. Talvez milhares. Pessoas que olharam para cima no momento certo. A voz de Sarah se fortaleceu. Eles não podem controlar isso. A verdade está fragmentada entre centenas de observadores. Só precisamos juntar as peças. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu no viva voz, com o volume quase inaudível. Dr. Mitchell. Meu nome é Dr. Avi Loeb. Acho que precisamos conversar. Sarah prendeu a respiração. Avi Loeb, o homem das fotos de Arvel. Aquele que saiu daquela instalação destruído. Como você conseguiu este número? Da mesma forma que escapei da custódia federal há 3 horas. Seu riso era amargo. Dr. Mitchell, eles me mostraram coisas sobre o Atlas. Coisas que explicam por que todos os governos de repente se tornaram muito interessados em cooperação. O que você viu? Não pelo telefone. Mas vou lhe dizer uma coisa, o Atlas não é um cometa. Não é uma sonda. É uma concha. Um recipiente de contenção. E o que está dentro dele está adormecido há muito tempo. Até 3 meses atrás, quando acordou. Quando mudou de curso. Quando começou a transmitir. Marcos agarrou o braço de Sarah. Transmitindo o quê? Uma contagem regressiva. 53 dias a partir do início. Hoje é o 18º dia. Em 35 dias, quando o Atlas atingir a aproximação máxima da Terra, algo acontecerá. Algo que fez generais militares chorarem. Algo que fez o diretor do Programa Espacial da China, um homem que sobreviveu à Revolução Cultural, realmente rezar. A lanchonete parecia pequena demais, exposta demais. Onde você está? Em algum lugar seguro. Por enquanto. Sons do vento, movimento. Estou enviando as coordenadas. Um lugar onde cientistas como nós estão se reunindo, pessoas que viram demais, que se recusaram a ser silenciadas. Não temos recursos ou autoridade do governo. Mas temos algo que eles não têm, nada a perder. E temos 35 dias para descobrir o que está por vir. Com ou sem permissão. A ligação terminou. As coordenadas apareceram. Deserto de Nevada, a 300 quilômetros de qualquer lugar. Sarah olhou para Marcos. Eu tenho que ir. Isso pode ser uma armadilha. Loeb pode estar comprometido. Eles já sabem onde estou. Já ameaçaram Emma. A raiva fria se concentrou. Marcos, você pode ir para casa, fingir que nunca viu nada. Ou pode me ajudar. Porque em 35 dias, o que quer que esteja dentro daquela concha se abrirá. E 7 bilhões de pessoas merecem saber. Marcos pegou seu próprio pendrive. Eu peguei os dados espectroscópicos. A análise da composição que eles não queriam que víssemos. A concha externa não é de gelo ou rocha. É fabricada. Ligas que não existem em nossa tabela periódica. E Sarah, a temperatura interna é de 37 graus. Temperatura corporal. Há algo vivo lá dentro. Sarah adicionou açúcar ao café, observando-o se dissolver. 35 dias.
Era tudo o que eles tinham para expor uma conspiração global e preparar a humanidade para algo que os governos temiam mais do que a própria guerra. Preciso ver Emma primeiro, disse Sarah baixinho. Antes de Nevada. Antes que isso piore. Preciso ver minha filha. Marcos assentiu. Eles estão vigiando sua casa. Eu sei. É por isso que vamos para a escola primária Rosewood às 7 da manhã, assim que os portões abrirem. Vou levar minha filha à escola mais uma vez. E vou contar a ela a verdade sobre por que a mamãe precisa se afastar por um tempo. Você vai contar a uma criança de 9 anos sobre... Não sobre a Atlas, conspirações ou contagens regressivas. Os olhos de Sarah estavam molhados agora. Vou dizer a ela que, às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis. Que às vezes dizer a verdade é mais importante do que estar seguro. Que as estrelas que ela ama estão cheias de maravilhas e terrores, e que sua mãe a ama o suficiente para lutar por um mundo onde ela possa crescer sabendo o que realmente existe lá fora. O sol estava nascendo, pintando o deserto de âmbar e ouro. Em 35 dias, aquele mesmo sol teria um visitante. Algo antigo e proposital, carregando intenções que uniram os governos da humanidade em um terror coordenado. Sarah deixou $40 na mesa e saiu para o amanhecer com Marcos. 2 cientistas que se tornaram rebeldes em uma única noite. Denunciantes. Talvez a única chance da humanidade de enfrentar o que estava por vir com os olhos abertos. As coordenadas em Nevada aguardavam. Mas primeiro, ela tinha uma promessa a cumprir. Os portões da escola primária Rosewood se abriram pontualmente às 7 horas. Sarah observava do outro lado da rua enquanto as crianças entravam. Ela havia enviado a mensagem há 20 minutos. Encontre-me no Carvalho. 5 minutos. Venha sozinha. Emma apareceu às 7h04, com sua mochila rosa balançando. 9 anos, sorriso com dentes separados, olhos da mãe. Ela olhou em volta nervosamente, segurando o chaveiro telescópico que Sarah lhe dera. Sarah atravessou rapidamente e puxou Emma para um abraço apertado. Mãe, você está tremendo. As pequenas mãos de Emma tocaram o rosto de Sarah. Você está bem? Preciso me afastar por um tempo, querida. Lembra quando eu disse que os cientistas precisam fazer perguntas difíceis? Mesmo quando as pessoas não querem ouvir as respostas. A voz de Sarah falhou. Descobri algo importante. Algo que poderia ajudar as pessoas. Mas alguns adultos estão com medo e querem que eu finja que não vi nada. Emma sentiu, com medo nos olhos. Se eu ficar calada, nada de ruim acontecerá. Mas Emma, se eu ficar calada, estarei mentindo. Para você, para todos. Sarah afastou o cabelo do rosto de Emma. Você disse que eu encontro a verdade nas estrelas. Eu descobri algo incrível e assustador. Então, tenho que contar às pessoas, mesmo que isso signifique que eu não vou te ver por um tempo. Sedãs pretos entraram no estacionamento. Homens de terno examinavam o pátio. Sarah colocou um pendrive na mão de Emma. Guarde isso em segurança. Não conte a ninguém. Quando você for mais velha, entregue a alguém em quem confia. Tem fotos de algo lindo. Prova de que não estamos sozinhos. Mãe, eu te amo mais do que todas as estrelas do céu. Sarah beijou sua testa e se afastou, sem olhar para trás. Atrás dela, a voz de Emma. Mamãe. Descubra a verdade. As coordenadas de Nevada levaram a um observatório abandonado. 23 veículos escondidos ao redor das instalações. Lá dentro, a sala de observação agora era um centro de comando. Laptops, uplink de satélite ilegais, geradores. E dezenas de pessoas, cientistas com o mesmo olhar assombrado que Sarah conhecia do espelho. O Dr. Avi Loeb estava no centro. Dr. Mitchell. Você conseguiu. Ele apontou para telas que reuniam dados como peças de um quebra-cabeça. Agora temos todas as peças que eles tentaram esconder. Uma mulher russa falou, Doutora Helena Volkov, ex-Roscosmos. Tenho a decodificação da transmissão. Ela abriu um arquivo. O sinal não está criptografado para nos impedir de acessá-lo. É um teste. Um filtro cognitivo. Somente civilizações que atingem certos limites podem decodificá-lo. O que diz? Sarah perguntou. A tela mudou, exibindo uma mensagem traduzida da matemática. Aqueles que recebem esta mensagem,
Somos as sementes dos antigos. Viajamos muito. Dormimos entre as estrelas, esperando que os mundos alcancem o entendimento. Vocês alcançaram o limiar. Em 35 dias, chegaremos. Trazemos uma escolha: transcendência ou isolamento. Escolham com sabedoria. A concha se abre no periélio. As pernas de Sara cederam. Transcendência ou isolamento. O que isso significa? Não sabemos. Mas os governos sabem, disse Loeb. Eles estudaram isso por 18 meses. E decidiram pelo isolamento. Eles querem recusar tudo o que for oferecido. Esconder a presença da humanidade. Fingir que nunca deciframos. Por quê? Marcos perguntou. Porque transcendência implica mudança, disse o Dr. Ahmed Hassan. Mudança fundamental. Os governos não sobrevivem a isso. As estruturas de poder não sobrevivem. Se nos unirmos a algo galáctico, os estados-nação, as fronteiras, as economias baseadas na escassez, tudo se tornará obsoleto. Sara olhou para a contagem regressiva. 34 dias, 16 horas. Eles vão deixar a humanidade perder isso porque têm medo de perder o controle? Eles fizeram simulações, disse Volko. Se a notícia se espalhar, pânico, colapso, caos. Eles projetam 3 bilhões de mortos em um ano. Eles realmente acreditam que estão nos salvando ao nos manter ignorantes. Mas eles estão errados, disse Loeb com firmeza. A mensagem nos dá 35 dias para provar que merecemos a escolha. A concha não se abre automaticamente. Ela se abre em resposta, quando detecta massa cognitiva suficiente. Mentes humanas suficientes compreendendo, aceitando, escolhendo se envolver. Se um número suficiente de pessoas souber a verdade, a concha se abrirá, quer os governos queiram ou não. Nós a acionamos simplesmente sabendo e escolhendo enfrentar o que está por vir. Quantas pessoas? Sara perguntou. 1 milhão de mentes simultaneamente conscientes e engajadas. Massa crítica de atenção consciente. Loeb mostrou um mapa global. 34 dias para alcançar 1 milhão de pessoas. Para cortar a propaganda, os apagões, a desinformação. Marcos estava pálido. Isso é impossível. Não temos recursos. Temos a verdade, Sara interrompeu, pensando no rosto de Emma. Encontre a verdade. E não temos mais nada a perder. Ela caminhou até a tela e conectou seu pendrive. A imagem da Navcan apareceu, aquela faixa impossível, geométrica e proposital. Isso vai se tornar público. Hoje à noite. Em todas as plataformas, em todos os cantos da internet. Não temos recursos governamentais, mas temos algo mais poderoso, uma espécie que tem olhado para as estrelas se perguntando estamos sozinhos, durante toda a nossa existência. Agora vamos mostrar a resposta. Eles vão nos calar, alertou Volko. Deixe-os tentar. Para cada conta banida, 10 outras a compartilham. Para cada cientista preso, 100 amadores assumem o trabalho. A voz de Sara era firme. Vamos tornar isso viral. Impossível de suprimir. Vamos devolver à humanidade sua escolha. Ela olhou para os rostos das pessoas que sacrificaram tudo. Em 34 dias, algo incrível acontecerá acima de nossas cabeças. E vamos garantir que, quando essa concha se abrir, a humanidade esteja assistindo com os olhos bem abertos, pronta para escolher a transcendência em vez do medo. A sala explodiu. Laptops sendo abertos, arquivos sendo transferidos, canais criptografados sendo ativados. Uma rebelião nascida da informação. Do ato radical de dizer a verdade. Sara digitou a mensagem que mudaria tudo. Olhem para cima. Algo está chegando. E vocês merecem saber o porquê. Seu dedo pairou sobre enviar. Uma vez pressionado, não haveria volta. Eles viriam atrás dela com tudo. Mas Emma cresceria em um mundo que escolheu olhar para as estrelas. Ela pressionou enviar. Em poucos minutos, a imagem se espalhou por todas as plataformas. Hashtag Olhe para Cima começou a ser tendência. Pessoas compartilhando, questionando, exigindo respostas. E em instalações seguras em todo o mundo, pessoas que mantiveram segredos por 18 meses perceberam que já haviam perdido. Porque não se pode suprimir uma verdade cuja hora chegou. As primeiras 72 horas foram caóticas.
#LookUp explodiu em todas as plataformas mais rápido do que qualquer supressão algorítmica poderia conter. Adolescentes do TikTok fizeram vídeos apontando telescópios para o céu. Tópicos do Reddit dissecavam as imagens da Navcam pixel por pixel. O Twitter explodiu com exigências de transparência do governo. A imagem que Sarah havia enviado foi compartilhada 14 milhões de vezes apenas no primeiro dia. Às 48 horas, a grande mídia não podia mais ignorar. A CNN exibiu uma reportagem. A BBC trouxe astrônomos que confirmaram: sim, algo incomum estava se aproximando. Não, eles não podiam explicar a transmissão. Às 60 horas, os governos emitiram declarações oficiais, alegações não verificadas. Campanha de desinformação. Mantenham a calma. Mas calma era a última coisa que a humanidade sentia. Porque algo primitivo havia despertado, aquele instinto ancestral de olhar para o céu e se perguntar. Só que agora, a pergunta tinha uma resposta. Sarah assistiu ao desenrolar dos acontecimentos do Observatório de Nevada, cercada por cientistas que se tornaram revolucionários. Cada vez que as autoridades fechavam um site, 5 sites espelho apareciam. Cada denunciante preso inspirava mais 10 a se manifestarem. Astrônomos amadores em todo o mundo apontaram seus equipamentos para Atlas, confirmando o que os governos tentavam esconder. Era real, estava chegando e era impossível ignorar. No 7º dia, a China rompeu fileiras. Sua agência espacial divulgou seus próprios dados sobre o Atlas, talvez percebendo que esconder a verdade de 1,4 bilhão de pessoas era mais perigoso do que revelá-la. A Europa seguiu o exemplo em poucas horas. Depois, o Japão. O silêncio coordenado se quebrou como vidro e, de repente, as comportas se abriram. 18 meses de pesquisas, observações e análises confidenciais, tudo isso inundando a consciência pública. O mundo não acabou. Ele se transformou. Líderes religiosos realizaram conselhos de emergência, debatendo o que transcendência significava em termos teológicos. Filósofos apareceram em programas de entrevistas discutindo a preparação da humanidade para a consciência cósmica. As escolas ministraram aulas especiais sobre protocolos de primeiro contato. Sim, houve medo. Sim, os mercados flutuaram. Sim, algumas pessoas entraram em pânico. Mas, acima de tudo, a humanidade fez algo inesperado. Ela se uniu. Sarah estava certa sobre uma coisa: as pessoas esperaram a vida inteira por essa resposta. E quando ela finalmente chegou, quando a verdade se tornou inegável, algo mudou na consciência coletiva humana. As divisões mesquinhas que pareciam tão importantes, fronteiras, política, identidades tribais, de repente pareceram insignificantes diante de um universo que se aproximava para dizer: vocês estão prontos. Escolham. No 28º dia, o limiar cognitivo de massa foi atingido. 1 milhão de mentes, depois 10 milhões, depois 100 milhões, todas simultaneamente conscientes, engajadas, escolhendo enfrentar o que estava por vir em vez de se esconder. Telescópios em todo o mundo rastreavam Atlas enquanto ele girava em torno do Sol, completando seu arco gracioso, rumo à Terra para sua aproximação mais próxima. No 35º dia, Sarah estava no mesmo observatório de Nevada, cercada por telas que exibiam imagens ao vivo de todos os continentes. O mundo inteiro estava assistindo. Emma também estava assistindo. Sarah sabia porque sua irmã havia enviado uma foto de sua filha, com um telescópio nas mãos, em pé no quintal de casa, cercada pelas crianças da vizinhança. A mamãe está lá em cima, em algum lugar, dizia a legenda. Procurando a verdade. Exatamente às 3h47 da manhã, horário universal, o mesmo minuto em que Sarah viu pela primeira vez a imagem da Navcam, o Atlas atingiu o periélio. Sua aproximação máxima da Terra, 4 milhões de quilômetros. Perto o suficiente para ser visto com equipamentos amadores. Perto o suficiente para mudar tudo. A concha se abriu. Não com violência ou explosão, mas com graça. Pétalas de matéria exótica se desdobrando como uma flor desabrochando em câmera rápida nas telas de 10 bilhões de humanos assistindo. E dentro, revelado a uma espécie que escolheu olhar em vez de se esconder, estava algo belo além das palavras. Luz. Consciência pura tornada visível. Informações codificadas em fótons que não carregavam apenas dados, mas compreensão, baixando diretamente em mentes receptivas o suficiente para recebê-las. Sarah sentiu isso invadir sua mente, transformando sua percepção da própria realidade. Naquele momento,
Ela entendeu o que significava transcendência. Não o apagamento da humanidade, mas sua expansão. Um convite para se juntar a algo mais antigo e vasto, uma rede de civilizações abrangendo galáxias, cada uma contribuindo com sua perspectiva única para uma conversa cósmica que já durava eras. A escolha ainda era da humanidade. A luz oferecia, mas não obrigava. Aceitar o convite e se juntar à comunidade galáctica, ganhando conhecimento, tecnologia, conexão além da imaginação. Ou recusar e permanecer isolado, protegido na ignorância por mais alguns milhares de anos até estar pronto para escolher novamente. Em salas de estar, escritórios, praças da cidade e aldeias remotas ao redor da Terra, bilhões de seres humanos fizeram escolhas individuais. E, de alguma forma, impossivelmente, a maioria escolheu a mesma coisa. Sim. Estamos prontos. Mostre-nos. A transformação não foi instantânea. Levaria anos, talvez gerações, para integrar totalmente o que havia sido oferecido à humanidade. Mas naquele momento, vendo a luz de uma antiga nave banhar a Terra como uma bênção, Sarah sentiu algo que não sentia desde antes do apagão: esperança. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido: Dr. Mitchell. Aqui é a diretora Arvel. Eles estão retirando todas as acusações. Você estava certo. Nós estávamos errados. Obrigada por ser corajoso o suficiente para dizer a verdade quando nós não fomos. Então, outra mensagem de texto, desta vez de sua irmã: Emma quer falar com você. As mãos de Sarah tremiam, não de medo desta vez, mas de alegria, enquanto ela atendia a ligação. O rosto de Emma preenchia a tela, marcado por lágrimas e radiante. Mãe, eu vi. Todos viram. Você conseguiu. Emma falava tão rápido que as palavras se misturavam. Minha professora disse que você é uma heroína. Ela disse que você é a cientista que salvou a escolha da humanidade. Isso é verdade? Sarah riu entre lágrimas. Não, querida. Sou apenas alguém que se recusou a mentir para você. Foi isso que todos nós fizemos. Nos recusamos a mentir sobre o que vimos nas estrelas. Quando você volta para casa? Em breve, querida. Muito em breve. E Emma, obrigada. Pelo quê? Por me ensinar que descobrir a verdade é mais importante do que estar segura. Por me lembrar por que olhamos para as estrelas em primeiro lugar, não porque temos medo do que existe lá fora, mas porque somos corajosos o suficiente para querer saber. Acima deles, Atlas completou a entrega da mensagem e começou sua jornada de volta às profundezas cósmicas, com sua missão cumprida. Mas a Terra estava diferente agora. A humanidade estava diferente. Não porque alienígenas tivessem invadido ou governos tivessem caído, mas porque 7 bilhões de pessoas encararam o medo e escolheram a curiosidade. Nas semanas que se seguiram, Sarah voltou para casa. Emma recebeu na porta com aquele sorriso cheio de dentes e um novo telescópio, maior do que o antigo. Para descobrir mais verdades, explicou ela. Marcus Shen voltou ao JPL, não como fugitivo, mas como consultor da recém-formada Iniciativa de Contato Global. Avi Loeb foi absolvido, suas teorias comprovadas corretas da maneira mais espetacular possível. Helena Volkow recebeu ligações da Roscosmos pedindo que ela voltasse, com um pedido de desculpas e uma promoção. O mundo não se tornou perfeito. Ainda havia problemas, conflitos, desafios. Mas também havia algo novo, um entendimento comum de que a humanidade fazia parte de algo maior, que o universo estava observando, esperando que fossemos corajosos o suficiente para olhar para trás. E fomos. Sarah estava em seu quintal uma noite, observando Emma mostrar às crianças da vizinhança como focar o novo telescópio. Ela pensou naquele momento, 35 dias atrás, quando teve que escolher entre apagar as evidências e preservar a verdade. Entre segurança e integridade. Entre mentiras confortáveis e honestidade perigosa. Ela escolheu a verdade. E a verdade escolheu a humanidade. Mãe, Emma chamou. Venha ver. Tem outro. Outro objeto vindo de fora do sistema solar. Sarah sorriu e se aproximou, pronta para olhar para cima mais uma vez. Por que é isso que os humanos fazem? Questionamos, exploramos, recusamos aceitar respostas fáceis quando verdades difíceis estão disponíveis. Encontramos luz na escuridão e significado no mistério.
E, às vezes, quando somos corajosos o suficiente para dizer a verdade, mesmo que isso nos custe tudo, descobrimos que a verdade sempre valeu a pena. Se esta história te emocionou, se te lembrou que a coragem é importante e que vale a pena lutar pela verdade, então talvez você seja o tipo de pessoa que acredita que os melhores dias da humanidade ainda estão por vir. O tipo de pessoa que olha para as estrelas não com medo, mas com admiração. E se esse é o seu caso, então você já entendeu a lição mais importante. O universo recompensa aqueles que são corajosos o suficiente para enfrentá-lo com honestidade. O céu é vasto. A verdade está lá fora. E a humanidade? Estamos finalmente prontos para encontrá-la.